Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim, falo com vocês mais uma vez, diretamente dos estúdios da ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É sempre um prazer para mim e para toda a equipe da nossa televisão poder fazer parte com você aí na sua igreja local, desse exército que Deus plantou nas igrejas locais espalhadas pelo mundo, para que em todos os domingos de manhã, de forma denodada e humilde, possamos ensinar o nosso povo na lei do Senhor. Estamos então suprindo o povo de Deus com o conhecimento bíblico e, como eu sempre digo aqui, estamos fundamentando as futuras gerações de obreiros que lá na frente herdarão o nosso legado. O Senhor Deus, Ele conhece cada uma das intenções do nosso coração. E para mim e para você, a palavra de Paulo, ela ecoa nessa nossa pré-aula de hoje. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Muito obrigado pela sua amizade, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu like, pelo seu joinha, pelo seu compartilhamento do nosso material em seus grupos de relacionamento em redes sociais. Isso faz com que o nosso trabalho avance a cada dia e se torne mais relevantes aqui nesta plataforma. Também pedimos a você que ore constantemente por cada pessoa envolvida nesse projeto, desde nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Weiler, que tem aberto as portas para esse projeto, como também nosso vice-presidente, pastor Alceu Mocfa, Adriano Fidelis e toda a equipe que faz parte aqui da técnica da ADC-TV. Precisamos muito da sua oração. Encarecidamente pedimos que você ore a Deus Pai, para que a nossa saúde, tanto física como mental e espiritual, ela continue bem na presença de Deus, para que a gente possa, com você, continuarmos nessa batalha gloriosa do ensino da palavra de Deus. Então, falar dessas primeiras coisas de hoje, estamos com muita alegria estudando com o pastor Elienay Cabral, o tema desse segundo trimestre do ano de 2023, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Estamos na lição de número 6 e aqui na nossa tela já está o título para a lição do dia 7 de maio de 2023, a sexta lição desse segundo trimestre. E o título, Pais zelosos e filhos rebeldes, vai falar muito ao nosso coração nessa nossa pré-aula. Nós temos então como texto de ouro, ou texto áureo da nossa lição, Colossenses capítulo 3, versos 3 a 20, que nos diz: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo está aconselhando os nossos filhos a obedecerem em tudo seus pais. E a verdade prática, ou aquilo que da lição se depreende para levar para a nossa vida, nos diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles, das escolhas que eles individualmente farão. Nós temos a leitura bíblica em classe, que vai estar no livro dos Juízes, capítulo 13, dos versos 1 até o 7, depois o verso 24. E também o capítulo 14, do verso 1 até o verso 3, e estaremos tratando nessa lição, então, sobre a relação de Sansão, esse grande juiz de Israel, que em hebraico seu nome quer dizer pequeno sol. Ele, junto com o seu pai Manoá e sua mãe, formam aqui os personagens do enredo desta nossa lição de hoje. E aí nós temos a introdução da nossa lição, mas por conta do tempo nós vamos direto ao nosso primeiro tópico da lição de número 6, do segundo trimestre da lição de adultos do ano de 2023. Então, o primeiro tópico da nossa lição, os pais de Sansão. E temos como síntese para esse tópico: o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel.
do sarador de Israel, daquele que de alguma forma seria o instrumento de Deus para que a saúde espiritual do povo de Deus pudesse voltar na geração em que vivem seus pais e agora também Sansão. Então Sansão é o remédio de Deus para esta geração do povo de Deus na época dos juízes. E aí então nós chegamos no nosso primeiro subtópico, do tópico 1 da nossa lição, uma situação espiritualmente deplorável. Quando o nosso autor coloca esse termo deplorável, ele está querendo nos dizer que a situação do povo de Deus na época do nascimento do grande legislador ou juiz Sansão era terrivelmente descaracterizada daquele ideal divino, daquela nação que seria a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, aquele povo com aquela virtude sacerdotal para ser o protótipo de Deus para os povos da terra. Esse povo com saúde física, mental e espiritual, com uma consciência do culto verdadeiro a Deus, com o aplicar da lei de Deus, tanto na moralidade, espiritualidade do seu povo, mas no cerimonialismo daquele levirato maravilhoso, tudo aquilo estava agora degradado, ou apodrecendo, ou morrendo enquanto suspirava com um restinho de vida. E é isso que a palavra deplorável quer dizer. Esse povo, ele está apodrecido, morrendo, adoecido, e ele não morre porque há de Deus um interesse que esse povo nunca morra, para que os seus projetos na humanidade, na geração dos homens, se cumpram, inclusive no passar das gerações. Então, o agir de Deus na história está preso em Israel. Israel nos dá o Messias, a igreja está firmada nesse Messias, que é um judeu, que é descendente de Israel, e no final dos tempos ainda nós teremos, então, um agir de Deus sobre um remanescente de Israel para salvar judeus e cumprir a sua promessa sobre esse povo. E a Abraão, quando ele promete que a descendência dele seria uma descendência abençoadora de todas as famílias da terra. Então há um pingo de justiça para Deus, para o remanescente judeu, depois da dispensação da graça, quando a vigência do evangelho e da igreja se encerrarem na história dos homens. Mas voltando aqui para a situação deplorável desse primeiro subtópico, do tópico primeiro da nossa lição, o pastor Elenay Cabral nos escreve assim: o capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel, eles tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então eles estão repetindo velhas práticas. Quando nós temos ancestralidade e história, nós podemos olhar para trás e tirar destes eventos e destes personagens que já nos deixaram legado, exemplos do que ou não fazermos no nosso tempo. O problema é que a geração dos tempos de Sansão e de seus pais não olham para a história do seu povo, para os bons e maus exemplos, e decidem por si só viver aquela vida de todo e qualquer ímpio, concupiscente, entregue à prática do pecado, a uma obstinação a ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos, uma rebeldia generalizada que vai levar esse povo a praticar coisas que, inclusive, são práticas corriqueiras e comuns no mundo. É o secularismo que entra para dentro do povo do Senhor e altera a natureza desse povo e os seus comportamentos. Então, eles tornam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Esse povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus. Então, falta a voz profética, falta um agir de Deus na vida de uma pessoa que faça convergir as esperanças desse povo. As famílias começam a perder o temor de Deus, elas vão se secularizando ou se amoldando à cultura circunvizinha ao povo de Israel, e uma mistura de cultos e de comportamentos, de hábitos e de costumes, ela vai se firmando, e aí então o pecado vai reinando no meio do povo de Deus. E eles procuravam guardar os seus mandamentos. Onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Como subsídio já para esse primeiro subtópico, então eu destaco para vocês aqui padrões de iniquidade. Eu gosto muito de usar esse termo, padrões de iniquidade.
na minha concepção, na minha humilde consciência cristã, olhando para o texto bíblico e analisando essas repetições de pecados, esse desprezo pela história, a tradição e os bons e maus exemplos do povo de Deus e de personagens do povo de Deus, eu tiro a seguinte conclusão: poderíamos chamar assim padrões de iniquidade a sucessão de práticas pecaminosas que se repetem com frequência naquela geração que está vivendo e também nas gerações que se sucedem. Então, o pastor Antônio Gilberto, ele dizia nas suas aulas de bibliologia, principalmente ali no curso da ETAD, que a palavra de Deus não muda porque a natureza do homem também não muda. Veja que as gerações se sucedem e os padrões de comportamento dos homens subordinados ao pecado, nas suas gerações, elas são sempre iguais. Então, o homem ele tem uma natureza padronizada dentro de si, uma lógica desse padrão. E aí, então, como caídos e corrompidos, de geração em geração, estes pecados, eles se repetem no mundo dos homens. O que vem alterar esse ciclo repetitivo e alternado de sucessão de iniquidades e pecados é a palavra de Deus. A palavra de Deus como revelação, a Bíblia Sagrada, ou o impacto da voz profética no momento em que Deus está levantando alguém como Elias, como Eliseu, como Samuel, como Jesus Cristo. Então, esse impacto da palavra profética altera o curso daquela geração que é obstinada como todas as outras que foram e aquelas que virão. E aí, então, esse impacto faz com que alguns convirjam ao Senhor em arrependimento e contrição de coração. B, a preservação de Israel. Então, eu observo, e você pode notar, que mesmo esse povo mantendo essa prática ordinária de sucessão de iniquidades, este povo, ele de alguma forma é preservado por Deus para um fim maior do que ele mesmo. Então, a preservação de Israel para um plano redentor da humanidade, ou seja, o Messias que tem de nascer. Como ainda não é a plenitude dos tempos, e essa plenitude dos tempos é definida pelo beneplácito de Deus. É Deus da eternidade que definiu que o momento em que Jesus vai nascer de mulher e debaixo da lei, aquele seria, segundo Paulo, a plenitude dos tempos. Esse momento do tempo dos juízes ainda não é o tempo em que Deus quer salvar através de Jesus Cristo ou dá-lo ao mundo. Então a plenitude dos tempos não chegou, Israel continua no seu padrão ou nos seus padrões de iniquidade, nessa sucessão de pecados e erros, e o Senhor então vai o preservar para que o Messias nasça lá na frente. Mas essa preservação de Israel não impede que o Senhor Deus permita, como diz o texto bíblico, que a gente acabou de ver aqui, que o Senhor, que eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e aí então Deus os entregaria por 40 anos na mão dos filisteus. C, 40 anos, uma demonstração de juízo e misericórdia divinos. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Então, os fundamentos do trono do Senhor, justiça e juízo. Justiça e juízo dão o suporte moral da lei de Deus no seu coração, para que ele então decida diante de si o que fará por conta das demandas que lhe são apresentadas nessas sucessões de iniquidade. E aí o salmista vai dizer: justiça e juízo são a base do trono, só que isso em Deus revela misericórdia e verdade. Então o nosso Deus, ele é o justo juiz de toda a terra e julga de maneira sábia sempre. E aqui ele julga que o melhor para Israel, que está sendo preservado para o nascimento do Messias, seria servir os filisteus por 40 anos. Uma mulher agraciada. Então nessa geração, carregada de padrões de iniquidade, nós temos aqui Manoá da tribo de Dan e a sua esposa, que nós não sabemos o nome, que também é estéril. Segundo a nossa lição, foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E aí então o nome Manoá no hebraico quer dizer descanso, e você pode explorar isso na sua aula, né? Um homem que está descansado, confiando no Senhor, servindo a Deus
com as armas que ele possui, no meio de uma geração dos filhos de Deus mais corrompida e perversa. Ele é alguém que tem um testemunho de passividade, de tranquilidade, ele é pacificador. Sua mulher, ela tem, de alguma forma, e fica subentendido, um temor a Deus, tanto que o anjo aparece, fala com ela e ela reconhece a voz do anjo. Então surge um cenário no livro dos Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe de um remidor de Israel, ou seja, um sarador daquela geração dos filhos do povo de Deus. Então aqui, na nossa lição, a mulher agraciada é uma mulher que, de alguma forma, ela é um remanescente daqueles que têm comunhão com Deus e temem ao Senhor. O anjo fala com ela, ela não tem um relacionamento com o anjo como alguém que não temia, que não gostou do que estava vendo ou se apavorou com aquilo. Ela simplesmente tem na sua devoção a capacidade de ainda ouvir a voz de Deus. E é isso que fica muito marcante nessa lição do pastor Elianai Cabral. Ele vai sempre explorar esse lado desse casal. Um homem descansado, um homem realizado na vida, um homem que adora a Deus não por necessidades, mas porque tem um coração voltado para o Senhor. Uma mulher que junto com o seu marido também adora. Eles têm um baita de um problema, ela ser estéril e eles não gerar, mas isso não impede que eles continuem adorando a Deus. Veja que a remissão de Israel vai passar então pela própria remissão desta mulher, né, esposa de alguém muito descansado. E aqui nós aprendemos que o milagre de Deus na minha e na sua vida, ele começa quando nós resolvemos descansar confiadamente no Senhor. Você, então, deve exercer essa passividade da sua adoração. Nós, pentecostais, não podemos confundir essa paz cândida do nosso coração com os movimentos dos nossos cultos e nas nossas liturgias. Muitas vezes o movimento não transmite a paz que está reinando dentro do coração. E muitas vezes aquele que está pacificado em tudo diante de Deus pode ser considerado alguém frio, gélido, muito pragmático na presença de Deus, mas ele está também em contemplação adorativa, ele está firme na presença de Deus, mas adorando a Deus da maneira que lhe é mais peculiar. Subsídio aqui, eu trouxe para vocês um texto do pastor Orlando Boyer na pequena enciclopédia bíblica, e ele vai falar sobre o voto do nazireado. E aí você pode, então, dar pausa nesse vídeo, onde ele vai dizer aqui que o nazireu deveria abster-se de bebida forte, né, ou do fruto da vide, não raspar a cabeça, não se aproximar de um cadáver, nem quando morresse um parente mais chegado. A lei do nazireado, lá em Números 6, de 1 a 21, né? E ele diz ali, não confundir o nazireu com o eremita, ou aquela pessoa que está afastada da sociedade, ou na cristandade, com aqueles monges dos mosteiros. A mãe se dedicava a seu filho antes dele nascer, para que cumprisse a lei do nazirado, ou nazireado, melhor dizendo. Samuel, ele também foi nazireu, como diz aqui. Então, você pode dar pausa nessas 3 telas, que eu tenho aqui para você. Tenho essa aqui, a primeira, a segunda e a terceira, dos subsídios de Orlando Boyer, e você então terá um grande e belo material para explorar na sua aula. Depois nós vamos então fazer uma aplicação mais ética e moral acerca do voto do nazireu sobre alguém que não escolheu ser nazireu, como é o caso de Sansão e também de Samuel, por que não dizer. Recebendo orientações divinas. Então veja, o anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito desta criança. Ele seria um nazireu, nazireu desde o ventre materno, como diz lá Juízes 13:5, que inclusive é parte da nossa leitura bíblica em classe. Então da nossa lição fica fácil ler, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. E aí então eu coloquei ali em marrom para a gente destacar como se fosse um subsídio da lição. A gente pode explorar
a seguinte questão. Uma pessoa pode ser julgada por uma missão da qual ela não escolheu ser o protagonista, porque uma vez um ateu ele falou uma frase muito interessante. Ele disse que ele não se preocupava com a morte porque ele sempre esteve morto antes de surgir essa vida ou antes de nascer. Então, como ele não teve preocupações anteriores à vida, ele julgava que não teria preocupações depois da sua vida. Então, tirando essa lógica ateia desse cientista, juntando com essa passagem bíblica, a vida nos tem já as suas contingências e agora o peso de uma missão que nos é imposta especificamente e soberanamente por Deus. Ele será remidor desse povo, será nazireu, ou seja, ele não teria escolha para de alguma forma fugir do plano de Deus sem se tornar incólume ao juízo divino sobre a sua vida. Então a vida de Sansão é uma vida de choques entre a sua concupiscência, a sua natureza humana, a sua volúpia, com o agir de Deus na sua vida, o projeto de Deus na sua vida, a missão de Deus na sua vida. Então, nós não podemos ser complacentes com Sansão ao ponto de deixá-lo indulgido da sua irresponsabilidade com a obra de Deus na sua vida. Isso nos faria sermos humanistas ao extremo, colocarmos toda a carga de análise sobre a humanidade de Sansão e colocarmos sobre ele o peso do libertarismo, do humanismo. O coitado foi vítima desse Deus tirano, esse Deus sádico, na verdade, colocou um peso maior do que ele poderia levar, não perguntou para ele se ele aceitaria o projeto como anjo quando conversou com Maria, simplesmente o encarregou desde a eternidade. E ele entra para esta vida sofrendo as contingências desse mundo, mas os caprichos de um Deus soberano, irado, um Deus que brinca com sentimentos ou coisas do gênero. Nós temos que entender que a nossa vida não é nossa, nós temos que entender que mesmo como homens e mulheres, nós estamos presos à responsabilidade da nossa humanidade. Nós somos filhos, como filhos somos irmãos, depois nos tornamos pais, depois nos tornamos avós, depois nos tornamos líderes de grupos de pessoas. Ou seja, o ser humano ele nunca nasce completamente livre e irresponsabilizado das consequências da própria convivência humana. Como ser gregário que precisa viver junto em comunidade, ele já está limitado, não é? Das possibilidades da sua liberdade. O viver em sociedade nos limita o fim da minha liberdade no começo da liberdade do outro e assim por diante. Não há pessoas totalmente livres e não há pessoas que nasçam sem dons de Deus para serem usados em favor e ao serviço da coletividade. Então, todos nós, em maior e menor grau, somos responsabilizados só por estarmos vivos, a mantermos o equilíbrio da polis, da sociedade, da nossa igreja, da nossa família, da nossa empresa e assim por diante. Então, isso é um desígnio de Deus. E o que é um desígnio de Deus na vida de Sansão? São as disposições do Senhor, seus planos, seus projetos, seus propósitos. E nós que estamos envolvidos com o santo, com a palavra de Deus, com o ministério eclesiástico, aí então que a coisa fica mais apurada, porque nós precisamos entender que Deus tem desejos, desígnios, projetos desde a eternidade. E o mais lindo de tudo é que isso passa por nossas vidas. Aceitar o projeto de Deus nas nossas vidas é um ato de nobreza, é um ato de renúncia pessoal, é um ato de altruísmo, é algo muito nobre em nossas vidas. Sansão, então, ele estava restrito a várias demandas da nossa vida, como, por exemplo, não poderia beber vinho. Deus cria a uva, Deus não cria o vinho. Os homens ímpios criam o vinho e se divertem com ele. E muitas pessoas que pensam de forma humanista sempre vão olhar pelo viés do homem. Que mal faz beber um vinho? O vinho, ele se torna
ultrajante quando bebida em excesso e a pessoa se embriaga. E nós sabemos que a maioria das pessoas hoje em dia, elas, de certa forma, ou na maioria dos casos, elas não têm total discernimento para dominar o vinho e outras seduções ou elementos que seduzem nesse mundo dos homens. Então, afastar-se do vinho completamente é algo que a gente precisa analisar, por exemplo, no contexto etimológico da própria palavra vinho. E depois, saindo desse contexto etimológico das palavras, por exemplo, no grego oinos, há 22 palavras no português que são traduzidas diretamente do oinos. E como que você sabe quando a palavra equivale a uma e não a outra no idioma da qual está sendo traduzido o original? Pelo contexto moral, histórico, também espiritual, como eu coloquei ali para vocês. Então, muitas vezes, cristãos que não têm uma vida de um cristianismo refletido profundamente, eles fazem juízos temerários, da boca para fora, porque querem justificar as suas más práticas. O crente, na verdade, depois que conhece a Deus e ele é cheio do Espírito Santo, há muitas coisas do mundo que não fazem mais sentido para ele. São banalidades, são veleidades, são coisas vãs. E o que é o vão? Aquilo que está fora do sagrado e que te leva do nada para lugar nenhum. O voto do Nazireu evoca essa natureza do salvo, do santo, que lá na frente se repercutiria na vida dos salvos na igreja de Jesus. Nós não usamos o vinho ou qualquer bebida alcoólica e fazemos isso com liberalidade de coração e sem nenhum tipo de restrição dos nossos corações. E para quem ainda quer uma expansão nesse contexto, vá lá na Bíblia de Estudo Pentecostal e veja o estudo que é feito, um estudo extenso, exaustivo acerca do vinho, quando ele está comentando a transformação de água em vinho em Caná da Galileia. Aquela explicação ela é cabal, definitiva, e vai analisar esse termo, esse assunto numa vastidão teológica e intelectual extraordinária. Então, vá lá na Bíblia de Estudo Pentecostal e você vai, então, pacificar a sua questão com relação ao vinho. Comer coisa considerada imunda, isso era uma prática muito corriqueira entre os judeus daquela época, e ter os cabelos cortados ou tocar num cadáver, e isso aqui já era quase que as bordas da lei do nazireado. Segundo tópico da nossa lição, o nascimento de Sansão e sua formação. Na síntese desse tópico, nós vamos ler que os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazireado do filho. Então, o bom princípio aqui já está estabelecido. Conforme o anjo do Senhor alertou seus pais, eles desde antes do seu nascimento já estavam preparando a família para receber o milagre de Deus ali. Então, no primeiro subtópico, do tópico 2, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Sansão, que no hebraico significa o pequeno sol, nasceu de uma mulher estéril, cresceu debaixo da bênção do Senhor. O Espírito Santo o dirigia em tudo. A vida de Sansão estava sobre a vontade soberana de Deus. Nós poderíamos estender um pouquinho aqui a nossa análise sobre a salvação de crianças, sobre a questão de se crianças que morrem prematuramente vão ou não para o inferno ou o céu, mas essa não é a discussão de hoje. O que importa é que nós estamos vendo que houve previamente um aviso de Deus sobre o projeto específico de Deus na vida de Sansão. Houve uma obediência de seus pais e um ambiente foi construído para receber o milagre, e o milagre foi preservado por seus pais até o limite das suas forças éticas, morais e espirituais. Mas de um determinado momento em diante, a personalidade do filho, do garoto, do libertador, do remidor, é que vai entrar em voga, e nesse domínio da sua consciência e das suas competências, as decisões agora são da parte do filho e não mais dos seus pais.
A família de Sansão. Aí o pastor Elienay diz que, embora o texto bíblico não traga mais detalhes, o relacionamento dos pais de Sansão podemos inferir. E eu coloquei ali para você, né, como um subsídio e para acrescentar ali seu cabedal de termos, que a inferência ou ilação é operação intelectual mediante a qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência da sua ligação com outras proposições já reconhecidas como verdadeiras. Então o texto não afirma categoricamente, mas nós inferimos por todo o contexto. Como eu já falei aqui, ela não se espantou com a voz do anjo. O pai de Sansão, ele recebeu aquilo como um mandamento divino. Ele não desconfiou da gravidez da sua mulher como um ato de traição contra si. Ou seja, a gente pode inferir por vários comportamentos que você pode elencar na sua aula nesse próximo domingo, que os dois conheciam a lei de Deus, o temor, eles temiam ao Senhor e eles compreenderam a voz de Deus na vida da mãe de Sansão como um milagre de Deus. Ela traz a notícia, o marido recebe e eles recebem com alegria. Então nós inferimos então que eles eram um casal que adorava ao Senhor. Então, ainda na família de Sansão, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo e ele não desconfiou da sua esposa. Manoá orou insistentemente, pedindo orientação de como criar a criança. Veja, ela trouxe a mensagem, o marido não duvidou, o marido orou ao Senhor e o Senhor foi abençoando sua oração. Este é o caminho. Já falamos aqui sobre ciúmes e Manoá não manifesta ciúmes, esse sentimento deletério, né? Antropopático, como estudamos na lição passada, retrasada, melhor dizendo, como algo negativo, né? Que pode inclusive levar a tragédias. Antropopático, do antropos, doença dos homens, sentimentos negativos dos homens. Que muitas vezes a gente, na tradução bíblica, a gente conecta com Deus para poder achar um sentido do texto, como, por exemplo, Deus se arrependeu. Os dois em meio às chamas do altar. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar, falando da comunhão devocional de marido e mulher na presença de Deus. Quantos casais não oram? Quantos casais que não falam com Deus juntos? Quantos casais que servem a Deus de maneiras distintas e separadas, desde o altar do coração até nas atitudes exteriores. O relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Embora que no percurso da jornada da vida do filho ele vai tomar decisões autônomas, mas estes exemplos de devoção dos seus pais jamais sairão do coração de seus filhos. E quem sabe serão ainda o motivo pelo qual eles retornarão ao Senhor clamando pelo Deus dos seus pais. Então eu coloquei aqui a formação de Sansão como subsídio. Quero falar com vocês um pouquinho sobre o percurso formativo. O percurso é uma jornada caminhada, é uma distância percorrida, mas uma distância que vai formando o homem Sansão, o homem Kleber de Amorim, ou você que está aí nos vendo do outro lado da tela. É o trajeto de formação intelectual de um indivíduo. O Deus Filho, na pessoa de Jesus de Nazaré, teve o acompanhamento constante dos seus pais, e isso os pais de Sansão fizeram. Uma base moral e espiritual pautada nas Escrituras Sagradas. Então, eles têm a lei de Moisés e agora a revelação do anjo do Senhor. E aí, Jesus ele se baseava nos salmos, na lei e nos profetas. Os pais de Sansão tinham a lei de Moisés, tinham lá o Pentateuco, mas a palavra do anjo ou do autorizado do Deus de Israel a falar com eles ali. E na intercessão do Espírito de Deus. Isaías capítulo 11 e versículo de número 2, nós vamos observar ali os 7 Espíritos de Deus que estavam sobre a vida de Jesus. E que, tomando por base Jesus, nesse percurso formativo do menino Jesus, o Deus Filho na eternidade, que se humaniza em Jesus de Nazaré, que teve como homem esse percurso formativo de pais, base escriturística, mais a intercessão do Espírito Santo, como modelo para os nossos filhos nos dias de hoje.
De certa forma, Sansão com seus pais teve o mesmo cuidado. Ele tinha uma base escriturística, ele tinha também o testemunho do anjo, ele tinha a força descomunal do Espírito de Deus sobre a sua vida, o fazendo operar milagres extraordinários e sobre-humanos, e ele pecou no final. Então, aonde está aquela bifurcação aonde tomamos o caminho errado, decisões erradas e manifestamos a nossa humanidade e a falta de temor a Deus? É a grande questão dessa lição, é um mistério profundo que somente no dia do juízo perfeito saberemos por quê que muitas tragédias ocorreram na vida de pessoas que tiveram tudo para dar certo. Então aqui, nesse momento, temos que consolar o nosso povo, né? Filhos que se desviaram, deixam pais entristecidos na igreja, e muitos pais ficam se perguntando aonde eu errei. Há muitos pais fiéis a Deus que realmente geraram filhos que não temem ao Senhor, como há pais que não temem ao Senhor e geraram filhos extremamente tementes ao Deus dos céus. Esse é um mistério que nós não podemos resolver e só a eternidade resolverá. Então podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo de Deus. Sansão observava o protocolo do nazireado, claro, vindo a violá-lo progressivamente. Eles cumpriam os papéis esperados de pais para aquele contexto. Sansão não caiu de uma vez, ele foi brincando e ele foi se acostumando com o agir de Deus na sua vida. Sansão teve fraqueza de caráter. E o que seria o caráter? Aqui sim, nós podemos observar nos nossos filhos com sabedoria, pais bem informados, estruturados, pais que têm uma cultura tanto bíblica como secular, temor de Deus, sabem que o caráter são características positivas ou negativas, que seriam os vícios ou as virtudes que vão formando a personalidade, que vão caracterizando individualmente aquela pessoa. E essa caracterização individual é a verdadeira identidade da pessoa. Então essa pessoa tem uma identidade que é caracterizada por vícios, por virtudes. Então pais que temem ao Senhor devem trabalhar os seus filhos desde pequenos, para que eles rejeitem seus vícios, reconheçam as suas deficiências e trabalhemos do outro lado as virtudes de forma muito forte, para que a gente não só repreenda o vício e repreenda a pessoa e faça com que ela tenha vergonha daquela negatividade do seu caráter e da sua identidade, mas que ela preze pelas suas virtudes e aumente a dose, a potência dos atos que vão fazer com que as suas virtudes excedam os vícios e aí então ele consiga vencer as concupiscências do mundo, os vícios e deixe de ser obstinado diante de Deus. Isso mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. O caso de Caim e Abel é um paradigma que o pastor Elienay coloca para a gente aqui nessa lição e que também deve ser bem percebido. E o interessante é que o próprio Deus teve um diálogo com Caim e disse para ele, num português assim mais castiço e comum, ele diz assim: se você fizer certo, porventura você não será aceito, faça como seu irmão, adore direito que eu vou aceitar. Então, esses textos todos juntos formam um contexto em que realmente a rejeição do ser humano por parte de Deus é oriunda do resultado das suas escolhas e da sua percepção acerca do Deus da Bíblia Sagrada. Continuando, indo para o terceiro tópico, para o final da nossa pré-aula, a fraqueza de caráter de Sansão. Esse tema será sintetizado da seguinte forma, na parte 3 dessa lição: as más escolhas de Sansão, olha aqui a escolha, revelaram mais de seu caráter do que da sua criação. Então é aqui que a gente começa a tirar conclusões já dessa lição. Existe todo aquele contexto de cuidado dos seus pais, de carinho, cuidado, zelo, amor, né, por conta de tudo que Deus já havia falado, e o caráter de Sansão que vai contra a própria realidade do seu ser. Ele tem a concupiscência viva dentro de si, mas ele tem o agir do Espírito de Deus, o milagre de Deus. Ele sabe que aquilo é Deus na vida. Ele despreza tanto os conselhos dos pais como a presença de Deus na sua vida, e isso fala mais, como diz aqui, do seu caráter do que da criação que ele teve. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre ele. Olha aqui o que eu acabei de falar.
para vencer seus inimigos. Fala aqui daquele caso que ele matou com a queixada de jumento aquela multidão de filisteus. Ele rasgou o leão como se rasgasse um cabrito. Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os seus inimigos, até que mais tarde seria vítima da sua própria subestimação acerca da ação de Deus na sua vida. Paulo ele vai nos alertar de ser sóbrios, ou seja, não seja bêbado, né? Porque o leão está aí à nossa volta e a gente não pode relaxar em nenhum momento. Infelizmente, muitos dos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram as experiências dos pais. Coloquei aqui também um subsídio acerca da presunção. O presunçoso é uma pessoa que se julga melhor que os demais, né? É presumido, aquele que se acha belo, perspicaz, com maior inteligência, etc. A presunção é um adjetivo que caracteriza aquele que possui excesso de presunção, autoconfiança, vaidade, afetação por si mesmo e etc. Ele era extremamente vaidoso acerca de si mesmo. O Espírito o capacitou. Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o próprio ego, né? Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se tudo aquilo viesse dele mesmo, do centro de si mesmo, o pequeno sol irradiando sua própria energia. Sua atitude rebelde e presunçosa levou a não dar o primeiro lugar ao Senhor, passando a buscar prazer, preguiça, né, a ociosidade, a luxúria, muitas mulheres. Todavia, seus pais devem continuar fiéis, como faróis que encorajam seus filhos rebeldes. Nós precisamos servir a Deus com integridade, orar sempre por nossos filhos e não esquecê-los, desprezá-los e nem desistir deles em nenhum momento da nossa vida. Manipulando o poder de Deus, Sansão obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Ele foi iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo que o poder divino não lhe faltaria. Então ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Nós vemos isso nos púlpitos das igrejas, pessoas que exercem ministério por fama, por reconhecimento humano e se esquecem de que tudo que há nelas é a glória de Deus que os fez ser assim. Ele deixou-se dominar pelas paixões carnais, passageiras. E nesse caso os pais devem fazer o que se espera que eles façam, educar seus filhos no caminho do Senhor, mostrar o melhor lado da moeda. As escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los ou quer para condená-los. Então aqui, nas palavras do sábio, em Eclesiastes 11:9, está dizendo que o jovem tem que se alegrar, mas lembrar-se que ele será julgado por cada um dos seus sentimentos e vontade. Então chegamos aqui à nossa conclusão, tirando logicamente a conclusão de que os pais fiéis, eles vão até um determinado momento, depois seus filhos exercem o juízo sobre as suas ações e são cobrados por suas escolhas, que o agir de Deus em nossa vida não é um ato autoritário de um Deus sádico, masoquista, que brinca com as nossas esperanças e que faz da gente, né, coadjuvantes de uma história que ele é o protagonista. De forma nenhuma, a glória dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O que ele propõe para nós, como propôs para Sansão, para Paulo e para outros, é algo maravilhoso e glorioso. E o ser humano, como a gente viu aqui, jamais deixará de ser responsável por seus atos, porque seus atos, eles estão totalmente relacionados à coletividade, à sociedade, o lugar em que eles estão inseridos. Ou seja, não somos totalmente livres e quando, mesmo assim, somos por Deus agraciados por um ministério específico, devemos então aceitá-lo da melhor maneira possível. Então eu peço que você ore por cada pessoa envolvida nesse expediente, que você compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais, dê o joinha, o like aí nesse vídeo e que a gente possa ter uma boa aula nesse próximo domingo. Até a próxima pré-aula, em nome de Jesus, que Deus nos dê um bom encontro. Até lá.